Vibradores e vibradoras, começa agora mais um episódio do melhor podcast do mundo, isso mesmo, você já sabe, né? O Dibre da Vaca. Estamos aqui hoje para falar sobre a vitória colorada no Grenal, mas que deu a classificação ao Grêmio, né? Depois dos 3-0 no Beira-Rio. Vitória gremista no Beira-Rio, vitória colorada na Arena. Então estamos aqui para falar do jogo com o nosso querido Rodrigo Cordeiro. Seja bem-vindo, Rodrigão. Fala, Fernando, beleza, meu querido? Belezinha, meu velho, belezinha. Mas antes de começarmos o debate, não se esqueçam, meus amigos, de se inscrever aqui no canal, botar inscrever-se aqui embaixo, like, joinha, compartilhe o vídeo. E claro, meus amigos, comentem o que vocês acharam do Grenal, da partida, das pataquadas e tudo o que aconteceu neste clássico que definiu o Grêmio como finalista do Gauchão para enfrentar o Ipiranga de Erechim. Mas de cara, já quero saber do nosso querido Rodrigo, o que tu achou do Grenal, meu velho? As escalações, né? Principalmente a parte do Inter, as atuações e tudo mais que se sucedeu na partida. Cara, quem vê tu falando assim, parece que o cara tem um monte de coisa para falar, né? É, né? Não, mas até da escalação eu acho que sim, porque a mim me surpreendeu bastante, principalmente ali as mudanças defensivas que o Cacique fez, né? Ele colocou, ele tirou, na verdade, o Vitor Cuesta, muito contestado por grande parte da torcida. Acho que talvez tenha sido um dos jogadores que pior foi no primeiro Grenal da semifinal. Então eu acho que foi interessante ver o Inter sem Vitor Cuesta, né? Desde 2017 ele é o jogador que veste a camisa do Inter e ele é, ou pelo menos até questão de meses atrás, ele era um titular incontestável da defesa do Inter. Só que eu acho que o tempo chegou para ele e de repente ele não soube se adaptar a isso. Então eu achei bem interessante ver na figura do Kaique Rocha, mais pelo lado esquerdo, o Bruno Mendes na direita ali, né, deslocando o Kaique para o lado esquerdo. E eu achei bem interessante também, apesar de ser uma invenção meio professor Pardal assim da vida, né, o Lisieiro do lado esquerdo, mas eu acho que o Medina ele foi até certo ponto um pouco feliz nessas escolhas que ele fez, porque da dupla de zaga do Inter teve um pouco mais de solidez, um pouco de maior velocidade na recomposição, né? Claro que a gente até estava comentando fora do ar, o Grêmio ele não foi tão incisivo, né? Ele, de uma certa forma, ele sentou no resultado e se acomodou, né? Poderia ter ido mais além, mas eu achei interessante esse modelo, essa figura, essa forma como o Inter se postou na defesa. Do meio para frente ali, uma coisa que eu, pelo menos, já vinha pedindo há bastante tempo, que eu gostaria de ver mais o Edenilson como segundo volante e não como ponta, né? E eu achei legal a ideia de ter Maurício, David e Tyson, e na frente lá o Wesley, porque eu acho que quando esses jogadores foram contratados, principalmente o Wesley e o David, foi para se ter um jogador de referência, né, um pivô, um cara grande, um cara forte, um cara que consiga prender a defesa, e nesse ponto, para mim, ele teve vantagem quase que em grande parte do Grenal em cima do Jeromel e do Bruno Alves, né, só para mim não me passar, é Bruno Alves, né? Tu tá com o teu coisa desligado aí, Fernando. Exato, é isso mesmo. Beleza. E, cara, eu acho que ele foi bem, né? Acho que ele foi bem. Olha aí, rapaz! O homem! A lenda! O mito! E aí, meus caras, estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem, meu querido. Cara, eu tô em aula, né? Na verdade, eu tô aqui no intervalo. Daí eu resolvi entrar, o programa tá rolando, né? Sim, tá rolando. Tá, não, cara, é que eu vim aqui, entrei pra fazer que nem o Tyson, entendeu? Entrei, fiz uma graça, mas já tô saindo. Foi só pra isso, cara. Foi só pra zoar. Pra meter um agito de vez em quando, né? Importante. Fala pra mim, tu que deve ter tomado um negocinho, né? Até altas horas vendo o Grenal. Fala pra mim o que tu achou. Cara, na verdade eu não tomei nada, né?
Isso é o meu grande problema. Não tomei nada. Não, mas a questão do drible não é saber o que tu tomou, é o que tu viu no jogo, né, cara? Tá de sacanagem. O que eu vi do jogo, assim, eu tinha muita apreensão com o Thiago Santos, né, em campo. Ainda bem que o Grêmio fez 3 gols fora de casa, porque isso me deixa um pouquinho mais tranquilo. Porque aos 10 minutos ali, o Inter teve uma grande chance que o Breno defendeu, e a bola, quem não estava nela, Thiago Santos. Depois, quem fez a falta ali do gol do Tyson, um belo gol, diga-se de passagem, discordo do Fernando que acha que o Breno falhou, acho que não. Foi uma patada, o Tyson foi muito bem naquela bola. Mas, de resto, o Grêmio só segurou. E aí, uma outra coisa muito importante, o Grêmio sentiu falta do Vila Sante, que dá uma outra dinâmica no meio de campo do Grêmio e controlou o jogo mais lá no Beira-Rio, né, no jogo passado, e o Grêmio sentiu falta do Vila Sante. Então, não tem como jogar com 2 caras mais ou menos da mesma característica, né, digamos assim, Lucas Silva e Thiago Santos, tem que ser um ou outro. Então o Roger errou nisso em querer ajustar o Thiago Santos ali, porque o Grêmio tinha uma grande vantagem, e aí deu no que deu, né? Mas, enfim, o lado bom é que o Grêmio fez uma vantagem muito grande no primeiro jogo, porque o Thiago Santos não dá, cara, não dá. Não é só crítica pela crítica, o cara é ruim, o cara é fraco. Aí eu tenho que ouvir, mas para a Série B serve. Pois é. Não serve. E aí vai ficar, né? Esse é o grande problema. E o Inter do Medina foi aquilo, né? Tentou martelar até onde a qualidade conseguiu, mas sim, mas o Inter tem pouca criação, né? Pouca criação. E aí foi numa bola individual, uma patada do Tyson, e é isso, acabou. Aí o resultado ajeitou as coisas para o Medina, que pelo jeito vai ficar, né? Então o Inter vai ter que pensar muito em reforços. Pois é, o Inter vai ter que pensar muito em reforços para não sofrer no Campeonato Brasileiro. Meus caras, é isso. Daqui a pouco vai voltar a aula aqui. Um grande beijo para vocês e até mais. Falou, Deni. Meu querido. Boa aula aí. Valeu. O homem veio para aquela aparição relâmpago. Tem que ser, né, meu velho? É assim, né? Os guris são assim, né? Aparecem, dão um show e vão embora. Beijo, querido. Falou, outro abraço. Mas, enfim, cara, o homem apareceu do nada. O homem surgiu. Do nada. Até mandei mensagem. Tu quer entrar mesmo? Estamos gravando. Entrou e deu o seu show, o seu espetáculo. Deu o seu parecer. Sim. Cara, eu nem lembro o que eu estava falando, mas eu estava falando ali da questão do Wesley, eu acho, do David, para voltar. Eu acho que o Inter... O Wesley, cara, eu acho que ele é um jogador... Ontem, tá? Pegando o exemplo do jogo. Eu acho que ele foi bem no jogo na figura de conter principalmente Jeromel e Bruno como causar para eles um desconforto de ter alguém ali, certo? Sim. Que para mim foi o que o Diego Souza faz quando ele está em campo pro lado do Grêmio. Tu prende a dupla de defesa ali, porque tu sabe que é um jogador que é difícil de marcar, difícil de tu conseguir roubar a bola dele. E eu acho que ele teve muito mais vitórias do que perdas no confronto, principalmente com o Jeromel, até pela questão da estatura que ia mais, e também com o Bruno. O problema é que, como centroavante, ele peca para mim, porque ele muitas vezes ele não está na área, porque ele sai para tentar aparecer um pouco para fazer a parede. E o Inter é um time que tenta usar a parede, mas para ter parede, para te usar o centroavante como parede, tu tem que ter infiltração, e o Inter não tem. Mas o Inter tem, pelo lado do Bustos, um bom cruzamento. Então, para mim, cara, é muito simples. Joga o Wesley para dentro da área para fazer essa referência, e ele teve uma chance, né? Nessa chance ele estava bem acossado ali pelo Jeromel e tudo mais, mas tipo assim, foi a única bola que eu posso dizer assim, foi uma chance real que ele teve e desperdiçou, né? De repente, se fosse um pouco mais veloz, ele conseguiria guardar e tudo mais, mas eu não achei ele tão mal. Eu achei mais interessante a participação dele do que desinteressante. E o David também ali pelo lado fez um salseiro interessante, fez uma boa movimentação enquanto esteve em campo, né, que ele saiu lesionado. Mas, cara, assim, como um efeito do Grenal, eu achei um Grenal bem movimentado. Eu achei que ambas as equipes, apesar do Grêmio ter se acomodado um pouco mais no resultado, mas ele criou algumas chances, não foram
grandes chances claras, reais, mas nem o Inter teve tantas. O Inter teve talvez os 10 minutos ali, como o Dani falou, aquela cabeçada do David, que poderia ter dado uma mexida bem grande no jogo para ambos os lados, porque de repente com 10 minutos o adversário faz um gol, o Grêmio talvez fosse ter que propor um pouco mais para não sentar tanto no resultado como fez. Mas eu achei uma postura do Inter interessante. Pena que o Inter carece um pouco mais de criatividade e principalmente de finalização. Então eu espero que agora, nesse tempo que o Inter tem ali para trabalhar, né, já que está de intertemporada, vamos dizer assim, que trabalhe bastante a finalização, as infiltrações, as ultrapassagens, porque eu acho que talvez o Cacique tenha achado um modelo para jogar, ou muito próximo disso. Então ele vai ter que adaptar e criar um pouco mais para que esse modelo ele se sustente na prática, né? O Grenal, o Inter venceu, tudo mais, foi um golaço do Tyson. Acho que o Breno falhou sim, porque eu acho que era uma bola defensável. Acho que ele estava um pouco mais adiantado, mas também tem um efeito que a bola dá no final, que dá uma quebrada. Mas aí é um gesto técnico. Mas quero te ouvir falar do Grêmio, Fernando, que eu vi que tu ficou chateado. Cara, bora lá. Falando sobre o Breno, então eu acho que falhou sim. Era uma bola defensável. Não quero tirar o mérito do Tyson, um baita golaço, uma bomba, um famoso pombo sem asa de fora da área. Mais mérito dele do que qualquer outra coisa, mas dava para ter defendido. Não, eu vi gente aí sempre exagerado, né? Tem uma trupe de torcedor do Grêmio que detesta o Breno e o Gabriel Chapecó, o Gabriel Grando, né? Dizendo que foi uma baita falha, frango. Nada disso. Era uma bola bem difícil de defender. Dava para ter defendido, acho que falhou sim, mas não é uma falha clamorosa. Enfim, passado isso, só pincelando rapidinho do Inter, eu concordo contigo. Eu acho que achou o modelo de jogar. David não é avante, é pelo lado de campo. É ali que ele vai render. Vai ficar faltando pro Inter, como tu comentou, alguém que crie e alguém que finalize. Eu não vejo o Wesley Moraes como sendo esse cara. O Inter vai, se depender dele, o Inter tá ferrado, que ele vai fazer um ou outro jogo bom, mas no geral, eu acho que não vai ser o cara que vai definir pro Inter. E a criação, acho que vai ser o maior problema. Acho que para frente, talvez um Cadorini possa apresentar melhor, mas pela pressão que tá o Inter, é perigoso colocar um guri ali. Mas eu acho que é válida a tentativa. Mas, como eu falei, a criação acho que vai ser o principal problema que simplesmente não tem. O Inter simplesmente não tem essa peça, não tem esse jogador, e vai ter que ir para o mercado e tá difícil. Não tem no mercado também ninguém acessível. Eu vi que o Inter para frente está tentando o Daverson, né, para frente, que comportamentalmente, digamos assim, é uma péssima contratação, mas tecnicamente não tem ninguém melhor do Inter, né? Mas eu acho arriscadíssimo. Eu acho ele bem parecido com o Wesley e acho que pelo custo-benefício não valeria. E só pegar a questão que tu falou ali da criação, para mim ontem o principal armador do Inter foi o Gabriel, e ele é o primeiro volante, né? Então tu vê que carece de qualidade essa parte criativa do Inter. Mas aí tu vê, né? O criador de bola já avançou uma linha, porque antes era o Cuesta, né? Exato. Daqui a pouco vai chegar no 10, né? Daqui a pouco vai chegar onde tem que chegar. Mas, enfim, cara, antes de a gente falar do Grêmio, só também mais uma pincelada que, vendo os programas, os debates esportivos, eu vi alguns comentaristas falando sobre, e eu tive que concordar, as declarações de dirigentes do Inter sobre o Grenal, falando sobre por que de manter o Medina, né, que confirmado, o Medina vai ficar pelo menos por hora, né, por enquanto, e justificando que o Inter mandou em 2 Grenais, que os 3-0 foram tipo um aborto da natureza, foi um ponto fora da curva, por falhas individuais, que o Grêmio não fez por merecer e tudo mais. E, cara, eu acho esse discurso, essa visão de futebol, foi a visão que fez o Grêmio ser rebaixado. Uma visão de dirigente que não enxerga, não se olha no espelho e vê que o time é fraco, que o time é ruim,
Sim, 3-0 foi uma ponto fora da curva. O Grêmio não tem bola para meter 3 no Inter daquela forma, poderia ter sido mais. Só que tu não pode se apegar a isso. O Grêmio mereceu vencer aquele jogo. Tem que partir daí. E o Inter mereceu perder em casa para um time de segunda divisão. O Grêmio é um time que está na Série B. É um time com muitas deficiências. E ficar se apegando aí, sabe que o Inter mandou nos granais. O primeiro Grenal mandou, ok. O Grêmio jogou muito mal, o Inter merecia fazer mais. O Inter foi dominado em casa pelo Grêmio, tomou 3 e merecia ter levado mais. E o Grenal da Arena é um outro Grenal. É um Grêmio sentado no resultado, aí eu vou entrar no Grêmio já. É um Grêmio covarde, é um Grêmio que se defendeu com os 11 atrás da linha da bola, a partir da intermediária de defesa, estacionou um caminhão na área, que eu acho um absurdo o Grêmio jogar assim dentro de casa. Ah, era 3-0. Tudo bem, tu joga assim em determinadas circunstâncias, em determinadas partes do jogo. E aí o Inter enxerga esse jogo como um grande domínio, onde o Grêmio deu a bola para o Inter, e o Inter de novo não soube o que fazer, teve melhores possibilidades, entrou mais na área, criou mais, mas de novo fez apenas um gol, tendo amplo domínio. E eu acho que isso está iludindo um pouco a direção do Inter. Eu vejo que boa parte da torcida não, que os torcedores enxergaram que ainda tem muitos problemas, mas o discurso da direção do Inter eu acho muito preocupante para o futuro do próprio Inter. Óbvio, como gremista, eu quero mais que se mudam mesmo, mas tá errado, cara, tá errado. O domínio do Inter na Arena, embora tenha acontecido de fato, é um pouco enganoso pela proposta de jogo do Grêmio. O Grêmio entregou a bola e se perdeu, entregou tanto a bola que uma hora não conseguia mais sair, ficou envolto pelo jogo do Inter. E aí, agora entrando de vez no Grêmio, cara, como eu falei, eu não gostei da atuação do Grêmio, se defendeu em demasia. Se aquela bola aos 10 minutos entra, o jogo, o caldo entorna bastante pro Grêmio, porque o Grêmio entrou com uma proposta, ia ter que mudar completamente e podia complicar, depois contando aquela bola do Tyson 2-0 no meio do segundo tempo, e aí, mais um gol é pênalti, aí um Deus nos acuda. Eu acho que o Grêmio sentou demais o resultado, demais. A zaga até que eu acho que se defendeu bem, Jeromel, outra grande atuação, foi muito bem novamente. O Rodrigues, excelente, melhor em campo, incrivelmente. Mas o Grêmio ficou de novo sem meio campo. É complicado bater sempre no mesmo cara, mas o Thiago Santos não tem condição, cara. Ele acho que sente a vaia da torcida, ele sente a pressão, ele sabe que tá mal e ele se perde. Eu reparo em campo, ele não sabe marcar um cara, ele vai atrás da bola. Então, se o Inter roda demais a bola, ele vai indo atrás e sempre deixa um buraco no meio. Isso é inadmissível, cara. Ele tem que estar mais postado, tem que estar mais com a cabeça no lugar. Aí, como o Denilson falou, na cabeçada do David, ele que não marcou direito. A falta do Tyson, pô, do gol do Tyson, o Edenilson tava indo pra lateral, cara. Aí ele pega, enfia o braço na cara do Edenilson, falta pro Inter, gol do Inter. Fora outras jogadas. Foi ele que tomou também o chapeuzinho do Lisier dentro da área, negócio... É pra ali foi vergonhoso, né? É pra aposentar, velho, é pra aposentar. E ele com os bracinhos assim pra não correr risco de fazer o pênalti, ele só faz assim, Cara, aquilo é pra aposentar, velho, não tem a mínima condição. Como é que o Roger escala o cara? Ai, mas não vai queimar ele. Dane-se, você vai queimar, velho. Botasse o Fernando Henrique, botasse o Sarará, qualquer um era melhor que ele na posição. Com isso, o Grêmio já tava retraído, tava praticamente com um a menos em campo, né, que é o Thiago Santos jogando, né. Era tudo que o Inter queria, errando o passe. Teve uma bola que ele foi afastar, afastou no pé do jogador do Inter no primeiro tempo ainda. Enfim, uma atuação desastrosa, e foi sair só depois de entregar o gol pro Inter. Que aí o Inter começou a criar mais e mais para cima, e querendo não bate a pressão, né? Mais um gol do Inter fica tudo aberto. Aí é aquela coisa, da xeripa, um 3-0 e pênaltis. Foi um só, tudo bem, o Inter, como eu falei, não teve tantas chances claras de gol. Teve a do David lá e basicamente só teve uma outra, que eu não lembro quem que entrou pela esquerda e finalizou dentro da área no segundo tempo, e o Maurício e o Breno espalmou uma baita jogada também. Mas, fora isso, o Grêmio não deixou o Inter criar porque se retrancou demais. Para mim, de forma excessiva. O Elias perdeu uma baita chance também no início do jogo, acho que com 2 ou 3 minutos, de abrir o placar. Dominou errado, era ele e o Daniel, era abrir 4-0 no agregado e mandar a torcida do Inter para aquele lugar lá, acabou, ia acabar o jogo ali. E depois, o Grêmio não teve, para mim, criação.
faltou força nos contra-ataques. O Inter deu muito espaço, principalmente pela direita de ataque do Grêmio. A esquerda defensiva do Inter com o Campas cansou de correr sozinho, só que muitas vezes era literalmente sozinho. Ninguém encostava dele, avançava, e aí quando passava para alguém, a defesa já estava mais ou menos recomposta, já eram uns 2 ou 3, pelo menos, do Inter. Aí o Grêmio não conseguia. As melhores chances do Grêmio foram de fora da área. Teve até uma do Elias dentro da área, uma boa defesa do Daniel no primeiro tempo ainda. Não, no segundo tempo, foi no segundo tempo. Mas faltou, cara, faltou. Acho que o Inter deu muito espaço e o Grêmio não soube aproveitar. Principalmente no segundo tempo. O Grêmio... Fale. O que me chamava a atenção é que, assim, ó, a proposta do Grêmio era tentar ganhar a bola na defesa, dar um passe, e o cara que recebesse esse passe, ele tinha um comando, que era pifar uma bola aberta ou para o Elias ou para o Campas. E algumas vezes não era um passe tão caprichado, né? E isso que pecou. Acho que teve umas 2 bolas, uma para o lado do Campas, uma para o lado do Elias, que o passe foi um pouco mais forçado por, de repente, não olhar, ser uma coisa meio automática, assim, os jogadores não conseguirem buscar, porque a ideia do Grêmio era essa, era se fechar a casinha, pegar uma bola, tocava de uma forma ou no Lucas Silva ou no Thiago Santos, que eram os jogadores que o Inter deixava um pouco mais soltos, né? E eles pifavam e tentavam abrir o jogo para alguém chegar em velocidade e fazer o salseiro, mas acabou que muito mais foram passes errados nesse sentido pelo lado do Grêmio do que acertos, né? Sim, e não teve falha do Inter. Então o Grêmio não conseguiu criar muito, o Grêmio ia ter que tentar realmente criar e fazer por si. Teve alguma chance e tal, o Daniel fez algumas defesas importantes, mas faltou, cara. É óbvio que eu não queria que o Grêmio fosse o proponente. Pô, tinha 3-0, era óbvio que tinha que entregar a bola pro Inter. Mas não dava para defender atrás da intermediária de defesa. Ficou muito retraído e o Grêmio conseguiu sofrer tendo uma vantagem de 3-0, cara. Tudo bem que às vezes o Colorado que olha, pensa talvez que, tipo, diferente. Que o Inter faltou 2 gols para levar para os pênaltis, então não foi tão sofrido. Mas pro cara que tá defendendo a vantagem, foi sofrido, porque se o Inter faz um segundo gol, que teve chance, pô, bate o pavor, né, cara? Então, acho que o Grêmio sofreu desnecessariamente. Podia ter tido um jogo um pouco mais tranquilo, com um pouco mais de domínio de bola. Não, óbvio, não precisa ir pra cima, mas tu se defende do meio de campo para trás, não na intermediária. Não podia dar tanto campo pro Inter quanto o Grêmio deu. O Grêmio entregou 75% do campo pro Inter. E aí fica perigoso, porque aquela coisa, é tanta bola pra área que uma hora uma xiripa é gol, sabe? A bola entra. Uma falha de alguém lá é gol, que nem aconteceu no Beira-Rio. Falhou, é gol. O Cuesta falhou, o Bitelo podia ter mandado aquela bola pro quinto desinferno, mas mandou pra dentro da rede, sabe? Então tu não pode se dar o luxo de talvez falhar. E, como eu falei, gostei de Jeromel, Rodrigues muito bem, Thiago Santos inominável, não tem nem o que falar dele, ridícula atuação. E o Diego Souza foi um a menos em campo ontem também, né, cara? A bola não chegou nunca nele. Então o Grêmio, tipo, não tinha um cara lá, porque ele estava sempre plantado lá na frente, mas quem fazia os contra-ataques eram os pontas, Campas e Elias. E no segundo tempo acabou entrando o Ferreirinha, que nem apareceu, não fez absolutamente nada em campo. A bola nem chegou nele, que ele fez para ser expulso, né? Ainda fiquei meio assim da expulsão dele, se foi merecida, né? Mas provocou a torcida os bancos do Inter, né? É o que dizem, pelo menos, que ele comemorou afastando a bola, aí tomou um safanão e... isso é bem coisa de arbitragem. Sempre vai expulsar os dois, que expulsa só um, aí fecha o rolo de vez, né? Eu acho até que... Eu vou ser bem sincero, assim, pra ti. Se fosse um lance isolado, se fosse um lance que não fosse num Grenal, eu acho que o Ferreira, um cartão amarelo, estava de bom tamanho. Mas ele já tinha cartão, Grenal, né? Não, eu acho até que ele não tinha. Ele foi expulso direto. Mas ele tinha cartão amarelo já. Mas ele foi expulso direto, mas ele já tinha cartão amarelo. Bom, então pode até ter sido nesse sentido. É que foi uma falta que ele cavou, que o Bustos que estava provocando ele, e ele é o Bustos já desde que eles entraram ali. Eu acho que no primeiro lance que ele recebe uma bola, ele tenta dar um tapa de calcanhar por cima do Bustos, e quando eles vão correr para o Ferreira ou completar o Bustos, ele se enrosca, o juiz dá a falta. E aí, logo em seguida, acho que tem um lance que o Bustos recupera e fala alguma coisa para o Ferreira, então a resenha estava ali entre os dois.
só que aí eu lembro do lance que eu tava vendo ali, no primeiro momento eu não entendi, eu vi no replay, o Bustos puxa o Ferreira e derruba ele, um ipãozinho, né? Nas Olimpíadas era vitória certa, ele dá um ipão no Ferreira, só que o Ferreira, quando cai no chão, ele vibra, porque, claro, ele cavou ali uma falta, um negócio por aí, já era 40 e poucos minutos, e aí vem o Bruno Mendes parecendo um trator e avacalha ali, passa por cima, né? Sim. E aí, cara, é aquilo, é a cabeça quente, é o querer ganhar, é o querer daqui um pouco fazer um tchan a mais para a torcida, né? A gente sabe que tem um pouco disso, mas, cara, eu lamento quando eu vejo cenas assim, porque eu acho que não precisa tu provocar e causar uma expulsão ou tu ser agressivo, como o Bruno Mendes tinha sido no outro Grenal, Sim. sabe? Eu acho isso sem cabimento para mim, sabe? Por mais que tenha, tu movimenta metade do estado do Rio Grande do Sul, cara, mas não, eu acho que não vale, por exemplo, tu não estar numa final agora que nem o Ferreira vai perder a primeira partida e daqui a um pouco ele poderia ser a peça fundamental desse título do Grêmio e pode vir a não ser, ou pode vir a ser a falta que teve de criatividade num primeiro jogo, sabe? Sim. Então eu acho que não vale. E é aquilo, a malandragem de daqui a pouco o Bruno Mendes já estava perdido mesmo, vou ferrar aqui e foi lá e vou ver se o cara compra. E ele acabou comprando e o Voaden acabou aceitando e botou os dois para rua. Mas eu lamento essa cena, sabe? Eu não gosto do futebol quando tem a malandragem que não é uma malandragem de jogo, de bem, entendeu? Quando é uma coisa forçada, isso me desagrada. Tanto que, para mim, quando deu aquele lance, foi o motivo de eu desligar a TV, sabe? Sim. Eu concordo. Ferreira provocou, talvez o cartãozinho amarelo merecesse, já tinha e tal, mas eu acho que a punição para os dois não deveria ser proporcional, porque o que fez o Bruno Mendes foi bem pior do que fez o Ferreira. Mas o que me desagrada um pouco da atitude do Ferreira é que o clima já estava bem quente na torcida, principalmente por parte da torcida do Inter nessa vez, né, que estava na superior, jogando bomba e cadeiras para a torcida do Grêmio, que estava no setor da inferior, né, que é o setor gramado na arena. Então, já estava acirrado os ânimos entre as torcidas, sabe? Os gremistas tendo que abrir lá tomando rojão e tudo mais. E aí tu vê, né, porra, depois de tudo que aconteceu, como é que a revista não viu que os caras estavam entrando com rojão e sinalizador no estádio, né? Cara, eu já acho uma coisa que é além. Como é que tu bota o torcedor da casa abaixo do adversário? Tu entende? Para mim, aquilo tinha que ser isolado. Tu perde uma área de daqui a um pouco 3 mil, 4 mil de público teu, só que tu não coloca eles tão no risco, entendeu? E faz aquele cordão como era feito antigamente. Eu ia Beira-Rio, fui algumas vezes no Olímpico, quando tinha, cara, tu bretava, era paredão preto até lá em cima e deixa a torcida junto, em cima e embaixo no anel, né? Anel superior, anel inferior, e tu botava às vezes 10 metros para o lado para evitar. Cara, tu sabe que é um Grenal, que as pessoas perdem a cabeça, que infelizmente o ser humano está assim. É verdade. Então, cara, tu potencializa no momento que tu bota uma torcida em cima da torcida adversária, entendeu? O cara pega um negócio, faz assim, daqui a pouco vai precisar o quê? Matar ou ferir gravemente, como já tivemos em outras situações, para ser tomada alguma providência, sabe? Mas, né, infelizmente, passam panos quentes nessas questões, sabe? Sempre, né, cara? Uma torcedora do Grêmio estava hoje no hospital com perda auditiva. Não sabe se é perda momentânea ou não, né? Mas ela estava sem ouvir nada de um dos ouvidos, que o rojão estourou do lado dela. E, cara, isso é um absurdo, cara. E o que mais me incomoda, nós estamos indo para nossos 8 minutos finais, o que mais incomoda dessa discussão, cara, que eu fico puto, cara, puto de verdade. Ele é na internet, sempre tem um imbecil, um retardado não, me desculpem, um imbecil, um babaca pra passar pano. Mas quando foi no Beira-Rio, que os gremistas quebraram a cadeira, tu não falou nada. Cara, tu não consegue parar de relativizar a coisa e criticar o teu próprio clube, sabe? Sempre tem a granalização, que relativizar. né?
Tudo tu tem que granalizar, tu tem que defender o teu azul, eu tenho que defender o meu vermelho até a morte. Não, cara, se tá errado, tem que falar. Tá errado. Não, mas daí, porque tem parte da gremista falando isso, tá, mas no Beira-Rio aconteceu a mesma coisa. Que se dane, cara, também tá errado, também tem que punir. Mas, poxa, cara, o que aconteceu ontem, hoje, é na arena. Então tem que falar disso porque é o que tá mais fresco. O que aconteceu semana passada já passou. Também estava errado. E é por isso que sempre acontece. Todo jogo, seja no Beira-Rio, seja na arena, tem cadeira quebrada e cadeira a ser atirada para a torcida rival. Todo jogo é isso. E por que isso acontece? Porque nunca ninguém é punido, nunca ninguém é preso, nunca acontece nada. É que é simples, né, Fernando? A conta vai para o Grêmio vai pagar 40 mil, 50 mil, Cara, pune a pessoa. Pune a pessoa. Exatamente. O Rodrigo fez, porque tem câmera para tudo que é lado. Tu só não identifica se tu não quer, entendeu? Se tu não tem interesse em fazer. Então, tipo assim, para mim, é colocar pano quente. Eles simplesmente deixam isso rolar, porque na cabeça da pessoa física isso vai gerar um dano para o clube, né? E aí daqui a pouco tu está irritado porque o teu clube não está num bom momento, porque está na Série B, porque não ganha Grenal há tanto tempo, porque faz não sei o quê, e aí tu vai lá e faz. Só, cara, pune a ti, pune a mim, para ver se eu vou pensar 2 vezes. Mexe no bolso do guerreiro, entendeu? Porque a gente sabe que é isso que acontece. Hoje em dia a punição não vem para mim, ela se dá no clube. É que nem vou pegar o exemplo lá do tijolo no Vila Sante, lá no ônibus do Grêmio, o Inter vai pagar 100 mil. Mas e cadê a perda de mando de campo? Proibir o torcedor? Cadê esse cara de ser banido de ir no estádio? Entendeu? É muito vago, é muito simples. A punição de fato concreta ela não existe. Então é por isso que a gente perpetua essas coisas. A gente permite que isso aconteça. O espetáculo é permissivo a isso. E isso é o que mais me indica. Só que isso faz com que o torcedor de bem deixe de frequentar os estádios, né? É bem isso, cara. E, ontem os colorados lá, a torcida do Inter, parte da torcida do Inter, atirando coisa no setor onde tem família, sabe? Crianças, senhores idosos. É um absurdo, cara. E sim, sempre vai ter alguém para reclamar. Mas aconteceu a mesma coisa no jogo passado. Sim, eu sei, cara. Ano passado teve Grenal, teve torcedor do Grêmio fazendo emboscada para o ônibus do Inter, mandando descer, rasgando camiseta, batendo em pessoas. Eu sei de tudo isso. E tá errado, velho. Tá errado. Pegou quem é, bota na cadeia. Bota na cadeia. É simples. Mas daí o que acontece? O torcedor do Inter que jogou o celular no Lucas Silva no jogo do Beira-Rio. Identificado, ele se apresentou na polícia, tinha antecedentes criminais, mas o que aconteceu? Foi liberado. Não foi preso. Cara, a própria justiça incentiva isso. Seja de um lado, seja do outro. Mas o que eu vou só retomando, que nós vamos estar encerrando, o que incomoda é essa relativização, cara. Não, mas é que tem que comentar, na semana passada, se não comentário. Cara, tá errado igual, não importa. Se é um, se é outro, tá errado. Porque agora o Inter fez isso, Grenal só ano que vem. Quando for no Beira-Rio, vai ter a mesma coisa. A gente sabe que isso vai acontecer. E tá errado, concordo contigo, tem que punir pessoas. Só punir o clube não adianta. Enquanto as pessoas não forem punidas, isso nunca vai mudar. Tem que ser preso, tem que pagar do bolso, tem que sentir de alguma forma, sendo banido do estádio ou de qualquer forma. E não podemos exatamente falar da briga do final do jogo patética, né? Um funcionário na arena, né? Colorado, foi zoar os jogadores do Grêmio, gritando Série B, Série B, tomou um pau do Adriel, né? O goleiro reserva do Grêmio, mais alguns funcionários do Grêmio lá, né? Deu esse rolo todo. Até o Jeromel tava dando... Eu sabia disso, cara. Eu sabia. Busca depois na internet, meu velho. O Jeromel tava dando entrevista, aí passou esse cara, funcionário da arena, Série B, Série B, jogou uma garrafa no Rodrigues, aí foram pra cima dele, deitaram no chão, moeram na porrada do cara. Alguns funcionários do Grêmio, o Rodrigues e o Adriel e tal. Aí o cara saiu, foi pro juizado lá, aí o Grêmio prestou queixa contra ele, e ele prestou queixa contra o Grêmio também, né? Enfim, foi um lamentável... Cara, o Jeromel tava falando, cara, sobre violência, que os jogadores têm que dar o exemplo e tudo mais, que é um absurdo essa coisa da violência, e aí do lado dele tem outra treta, sabe? É um negócio patético. Mas enfim, cara, é só reflexo de tudo que vem acontecendo na sociedade, nos campos, nos estádios, sabe? E no futebol gaúcho, né? A gente está num momento
tão ruim do futebol gaúcho e tão triste como sociedade que a gente acaba vendo umas situações como essas e muitas vezes, infelizmente, as pessoas acham isso normal. E, cara, eu acho isso absurdo. Eu vou dizer Eu assim, também, ó, cara. eu deixei de ir a estádio de futebol por questões assim. Hoje eu não tenho a menor vontade de participar de situações assim por causa Sim. disso, sabe? Cara, tem torcedores, tem pessoas que acham que isso é o charme do futebol, né? Para uma pequena parcela de torcedores, acho que isso é o charme, que isso tem que dar graça, que tem que bater mesmo, que tem que dar porrada. E tá errado, cara. Pô, não dá pra ir um jogo de boas, perdeu, fica puto, soca uma cadeira, soca o chão, mas tu jogar a cadeira no outro, que nem aconteceu no Beira-Rio, agora na Arena, tipo, o cara, pô, é falta. Ah, é zoeira de futebol. É falta de respeito, cara. Tu tá trabalhando na Arena. Tu não pode zoar o time. Ah, mas faz parte. Sei que vai ter gente que vai passar pano. Não pode, cara. Ele tem que ser profissional. Tu tá sendo pago pra estar ali. Sabe? Tá tudo Pelo errado, Grêmio, cara. né? Pelo Tá Grêmio. sendo pago pelo Grêmio. Tá sendo pago pelo Grêmio. Então tá errado, cara. Tu não pode fazer isso. Ah, tá colorado. Dane-se. Tu tá ali, tem que ser profissional. Faz o teu trabalho e vai embora. Aí, mas eu queria ir embora mesmo. Eu queria ser demitido. Aí talvez o Grêmio agora se ferre. Tem que pagar uma indenização por ter batido no cara. Mas tá tudo errado, cara. Tu vê que tá tudo errado. Mas enfim, meu velho, estamos encerrando aqui, falta menos de um minutinho para o nosso encerramento. Já te agradecer então de quebra, meu velho. Obrigadão, Rodrigo. Feito, meu querido. E infelizmente Grenal só ano que vem, né? Agora só ano que vem. Ou felizmente também, que o Grêmio tá numa fase tão ruim que eu nem sei se eu quero que tenha Grenal. E meus amigos, ficamos por aqui então. Lembrando que final do Gauchão, Grêmio e Ipiranga. Sábado agora é o primeiro jogo em Erechim. No sábado seguinte, na Arena. Que o Grêmio seja campeão, né? O Rodrigo quer que Ipiranga seja, já sei disso, mas tamo aí, meus amigos. Um grande abraço. Obrigado a quem nos acompanhou até aqui. Se inscrevam no canal, like, joinha, comentem aqui embaixo e compartilhem. Um abraço, pessoal, e até a próxima. Feito.